Adalberto Saturnino de Almeida. Nasci em 1942, num local chamado Sítio Macacos, município de Arapiraca. Maria Isabel de Almeida. A minha mãe cuidava da família, da casa e da família. E o meu pai trabalhava na lavoura. Meu pai era Manuel Antônio de Almeida. Onde eu nasci, fica aonde hoje se chama Massaranduba. Há um posto Massaranduba, localizado aonde era a casa que eu nasci. Aqui da classe chamava de Sítio Macacos, que na época também tinha uma igrejinha chamada Nossa Senhora Menina, que ficava próximo à pista. Era o Sítio Macacos daquela época, que agora se dividiu em Baixa Grande, uma parte é Baixa Grande, uma parte é Brasiliana e outra parte é Massaranduba. Ali foi onde eu nasci. Lá eu vivi com a minha família até os 5 anos de idade. Aos 5 anos de idade, meu pai comprou esta propriedade aqui no sítio Boa Vista e nós se mudamos em fevereiro de 47 para esta localidade. Aqui eu me criei, estudei numa escola pública municipal até a 5ª série. Naquela época era difícil escola para gente da zona rural, gente pobre. Quando eu estudei até o 5º ano, o meu pai achava que eu já tinha aprendido a ler alguma coisa e escrever e me convidou para ir trabalhar na lavoura. E eu fui trabalhar com o meu pai na roça. À época, a gente trabalhava na lavoura e o meu pai se levantava e 5 horas da manhã juntava os filhos e ia para a roça. Era Calmina, José, João, Geraldo, Sebastião, Oliveira, Vicentina, Honorina, Catarina e Adalberto. Então, 7 horas da manhã, 7h30, eles vinham almoçar, que era o café da manhã, mas não era esse café de um pãozinho, não. Se comia era cuscuz com carne. Naquele tempo a alimentação de manhã era uma alimentação normal, como um almoço e com uma janta. E aí ele voltava para a roça, trabalhava até 11h30. 11h30 vinha para casa, meio-dia era o almoço, né? Com a família. Tomava uma fuga, voltava para a roça e voltava às 6 horas da noite para se tomar banho. E à noite era a janta. Jantava e aí todo mundo ia dormir para trabalhar no outro dia. Também não tinha vizinhos, não tinha brincadeira, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nada. A situação era muito séria de verdade. Aqui não tinha nem cacimba com água, se carregava água da fonte distante em animal para ser utilizada aqui. Aqui também não tinha energia. O lugar que não tem energia e nem tem água para a população, as brincadeiras são poucas. À época ninguém tinha rádio, porque se você não tem energia, naquela época ninguém tinha rádio aqui. Então você não tinha notícias do mundo como se tem hoje. Aí era necessário que a gente inventasse brincadeiras de correr de boto, até uma brincadeira que tinha de passar um anel na mão. Era tanta coisa que se inventava. Hoje a família de hoje é diferente. Agora o povo usa a internet e o telefone. Acabou aquela história de outra hora. Na hora das refeições, eu lembro-me, a minha família era 10 irmãos. Eu tinha 9 irmãos, nós éramos 10 irmãos. E na hora da refeição, meu pai e a minha mãe na cabeça da mesa para fazer a refeição. Naquela época era assim, na hora da refeição, tinha o diálogo da família.
o que é que você vai fazer, para onde é que você vai, o que é que está acontecendo e tal. Hoje não. Hoje cada um só pensa na internet. Acabou o diálogo da família. Por isso é que está acontecendo o que está acontecendo no nosso município e no nosso país. Que as famílias não se reúnem mais. As famílias não têm contato como tinha naquela época. Não precisava. Quando meu pai estava acompanhado com uma visita, que a gente chegava próximo a ele, o filho chegava próximo a ele, não precisava ele mandar ninguém embora, bastava ele reparar, ele reparou, sair da localidade e deixava ele à vontade com a visita. Agora não, se passa entre o pai e a visita, faz zoada, liga a televisão, interrompe tudo, né? Na época que eu vivi a minha juventude, tudo era diferente de hoje. O respeito era outra coisa. Não se andava com palavrões, como hoje. As coisas eram bem diferentes do que está acontecendo na data de hoje. Ela chamada Alice de Oliveira Almeida, a minha esposa morava no Pau d'Arco. E os pais dela tinham sido meus padrinhos quando eu nasci. Então eu tinha uma intimidade de visitar a casa do meu padrinho. Josué Messias e Angelina foram meus padrinhos quando eu nasci. Quando eu estava com 18 anos, eu tinha direito de passear. Andava de bicicleta na época. Eu tinha uma bicicleta. E andava para Pau d'Arco. Nós nos conhecemos, começamos a namorar, e ela com 16 anos e eu com 18 casamos. O casamento foi umas 20 pessoas para o meu casamento. Eu casei, à época, a igreja de Nossa Senhora do Bom Conselho era na Rua do Comércio. Hoje é a igreja do Santíssimo Sacramento. Meus testemunhos foram 2 testemunhos, Antônio Romualdo e Áurea foi o testemunho dela. E o meu testemunho foi José Saturnino, meu irmão, e Vandete Félix, que é a esposa dele. 4 testemunhas. O padre é Pitácio Rodrigues. Celebrou o casamento. Simplesmente na comitiva do casamento acompanharam 2 jipes. Um jipe com a noiva e um jipe com o noivo. E assim foi consagrado o casamento. Quando eu me casei com ela no dia 2 de abril de 1961, eu me mudei daqui a morar junto com a família do meu sogro. Ele tinha uma casa desocupada lá e eu fui morar lá, onde eu fui trabalhar na lavoura também, plantando fumo. Ele tinha uma boa propriedade e eu fui trabalhar na mesma propriedade dele. E aí o meu sogro, que se chamava José Messias dos Santos, que morava na localidade de Pau d'Arco, lá eu trabalhei junto com ele 5 anos. Aí em 1963, eu retornei para o bairro Boa Vista, onde aqui eu consegui montar uma mercearia. Aí eu trabalhava no comércio com a mercearia e na agricultura plantando fumo na propriedade do meu pai aqui, que era uma boa propriedade também. Eu trabalhei com fumo em Arapiraca de 8 anos de idade até eu completar 60 anos. Eu trabalhei 13 anos no comércio e no fumo também. Eu tinha uma mercearia, mas a minha mercearia continuou de porta aberta. Aí era que eu vendia muito, porque eu chegava a vender 20 sacos de farinha de mandioca por semana, vindo da Bahia e de São Paulo. Porque na minha mercearia eu vendia 50 arroba de fubá por quinzena. Esse lugar era pequeno, agora tinha poucas mercearias, né? O lugar era pequeno, tinha pouca mercearia. Aí vinha gente de 3 quilômetros, de 4 quilômetros fazer compra. Eu, com esse jeito que eu tenho, tem um pessoal que não se prepara para uma hora dessas, né? Ainda houve invasão numa feira de Arapiraca uma vez só, quando João Batista Pereira da Silva era prefeito aqui, em 70.
Chegar um pessoal de fora, de outro lugar, assim, por exemplo, 200 pessoas, e sair tomando as coisas do pessoal. Mas não era armado, não. Era fome. O pessoal vinha do sertão com fome, aí invadia. Era uma invasão. Foi a maior estiada daqui que eu conheci foi em 70. Na época, a mercearia daqui tinha uns 4 quilômetros de distância. Era uma do Zezinho Gardeno na Batinga e uma do Seu Arquino nas Guariba. O povo vinha de perto de cavalo. Na época, eu tinha 2 tambores com uma torneira. Eu vendia um tambor com querosene e um tambor com óleo diesel. E aí eu tirava assim uns 200 litros desse produto por semana. Uns 100 litros de óleo diesel, 100 litros de querosene por semana. Vou comprar no litro para botar no candeeiro para se clarear. Tem alguém que tinha condições que já viu uma máquina Petromax que botava querosene, botava fogo e tem uma camisinha e eles davam ar e com ar aquele candeeiro clareava bem. Mas era exatamente a querosene. Quando eu era adolescente, meu pai tinha uma casa na cidade, na rua lá da cidade. E a gente passeava por lá e vivia por lá. Tinha energia instalada na casa. 5 horas da tarde, Valdomiro Barbosa funcionava, nos anos 50. 5 horas da tarde, Valdomiro Barbosa funcionava o motorzinho e aí clareava a cidade. 10 horas da noite ele desligava o motorzinho e ficava todo mundo no escuro. Só tinha energia em Arapiraca até os anos 60 à noite. A boca era à noite. Durante o dia não tinha nada. Por isso, não tinha essas oficinas que tem as máquinas hoje, não tinha porque não tinha energia para trabalhar. Só quando a Arapiraca cresceu, chegou a energia. Aí depois ele, passado uns tempos ele com esse motor, e muitas das instalações da cidade toda era dele, né, que ele tinha que fazer as instalações, a Eletrobras, a Chess, né, ele fez uma concessionária com a Chess e ele ficou fornecendo a energia da Chess, que era a energia do Valdomiro, distribuída por Valdomiro Barbosa, que chegou até o Pau d'Arco, a energia. Não estava em todo canto, mas estava nos locais onde tinha muita gente, era instalada a energia. Aqui, mesmo na Boa Vista, ela chegou em 64. Aqui, até 64 não tinha energia. Até 63, tinha poço aqui, cavado, cacimba, com 20 metros e sem água, estava vazia. Aí quando foi em 63, a água começou a subir por aqui e até hoje não faltou. Quando seca uma cacimba, carro mais um pouquinho, a água aparece. Aqui naquele tempo, aqui tinha umas 20 casas. Especialmente só da minha família tinha uns 6 irmãos casados que moravam tudo aqui na vizinhança. Muita gente que eu ainda lembro do nome, outros eu não lembro mais, que é gente que já foi para o outro lado. Mas aqui morava naquele tempo, mesmo antes de eu me casar, antes de eu ir morar lá, morava aqui seu Eleutério Barbosa de Araújo, morava Antônio Roberto, morava seu Augusto Mira, morava um cidadão chamado Antônio Mira, que era o pai de Augusto Mira, bem próximo. Mais distante morava uma família grande chamada Josué Lino, Antônio Lino, que moravam numa casa só, que era uma família grande, solteira, filho da senhora Senhorinha. E tinha outra família Lino aqui, que era o senhor Lino com os filhos, tudo amigo. Pedro Duarte de Azevedo, que morava aqui também. A minha mãe criou 12 filhos e não tinha empregada doméstica. Ela trabalhava em casa com os filhos, com o esposo, às vezes ainda ajudando algum neto quando os filhos começaram a casar.
A época o povo vivia realmente de trabalho. Não é o que acontece hoje, que todo mundo tem um horário de trabalho. Quem trabalha, trabalha 8 horas. Todo o meu estudo que tem só é a 5ª série primária. Mesmo assim, a minha vida foi de trabalho, mesmo só tendo estudado o 5º ano. Eu fui comerciante, eu fui vereador por 6 vezes, eleito 6 vezes. Eu fui juiz classista nas audiências de conciliação de trabalhadores. Fui juiz classista durante 4 anos. Isto eu fiz tudo com o estudo que eu tenho, sem ser reprovado em nada. Mas eu morei aqui em Arapiraca a minha vida. E eu conheço Recife, João Pessoa, Fortaleza, Natal, Rio Grande do Norte, Aracaju, Salvador, Brasília, Goiânia, Cuiabá. Conheço São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, onde eu fui a um congresso junto com o saudoso vereador Manuel Pereira Filho, Nezinho. Alberto, Aldinete, Adilson de Almeida, conhecido Belil, Aldineide, Alzeni, Almi e Adalberto Júnior. Passados dias depois, houve uma dificuldade na família da minha esposa, em alguém, e aí a gente adotou 2 pessoas. Giva, que é a minha filha adotiva, e Denise, que é a minha filha adotiva. Aí completaram 10 filhos. Todos fizeram curso superior, todos trabalham. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi casar jovem e arrumar uma família. Porque a minha família é o meu apoio e é tudo o que eu tenho. Meus filhos, meus netos e meus bisnetos. Que meus netos já chegam a 17, que eu não sei te dizer o nome de todos assim. E eu já tenho 6 bisnetos. De 3 meses de idade a 7 anos de idade eu tenho 6 bisnetos. A minha vida agora é meus netos. Almi, que adoeceu, uma doença muito séria, 3 anos para descobrir o que era o caso. E já que a doença dele era osteocitose, e osteocitose no Nordeste ninguém conhecia a doença. Ele se tratou em Arapiraca, se tratou em Maceió, se tratou em Recife. E um dos médicos encaminhou ele para um médico em São Paulo. E lá ele foi se tratar num hospital chamado AC Camargo. Quando ele chegou em São Paulo com essa doença, o médico, quem ele encaminhou, disse: é muito fácil, vou fazer uma cirurgia e vou remover o que os seus exames dizem que é essa doença. Quando ele abriu, que tirou todo o intestino para fora, aí havia uma situação bem diferente. Havia uns sinais no intestino que mudou totalmente o que o médico pensava. Foi quando ele pediu um tempo, fechou o corpo, pediu um tempo e depois retornou e disse: a sua doença é osteocitose, que é um paciente de osteocitose para cada 3 milhões de pessoas no mundo. Aí ele continuou tomando a mesma doença, o mesmo medicamento como se fosse para câncer. Tomando quimioterapia e se medicando, até que chegou o dia e ele morreu, internado no mesmo hospital em São Paulo. Já está com 11 anos. Eu tinha um irmão chamado João Saturnino de Almeida, o mesmo morava bem aqui na frente da minha casa.
ele, na sua primeira eleição, foi candidato à primeira eleição, perdeu a eleição, na segunda eleição ganhou, e dentro do seu mandato, ele ia a Maceió, fazendo um socorro a uma doente. A época aqui, não tinha médico que fizesse cirurgia, e aí ele levou essa pessoa a Maceió, a pessoa se operou, retornou, antes de chegar em Atalaia, encontrou um caminhão virado na pista, carregado de ferro velho. Ele encostou o carro. Apareceu uma pessoa com um trator, desvirou o caminhão. Aí foram juntar os ferros que estavam na estrada e retirar para passar. Veio um caminhão carregado, o caminhão era gasolina, derramou gasolina na pista. Vinha um caminhão carregado de cana e bateu no caminhão virado. Aí veio um incêndio. Aí queimou 6 carros. Nesse fogo morreu o marido dessa mulher, morreu a sogra, a mãe da mulher e morreu o meu irmão, o vereador. Ficou faltando um vereador na localidade. E aí, em 71, eu estava na minha mercearia aqui, recebi uma visita do prefeito de Arapiraca, chamado João Batista Pereira da Silva. Ele trazia um livro, mandei me filiar, na época, na Arena, o partido do prefeito da época. Eu me filiei. E ele me disse, eu já fiz uma pesquisa e o pessoal dessa localidade estão precisando de um vereador. E eles me disseram que você serve para ser vereador daqui. Aí em 1972, eu me lancei candidato a vereador, visitei as famílias dessa localidade e alguns parentes meus em outras localidades, e aí eu saí eleito vereador de Arapiraca. Passei o meu mandato de 4 anos, veio uma nova eleição, eu fui eleito vereador de novo, veio outra eleição, eu fui eleito vereador outra vez. Veio outra eleição, eu fui eleito vereador outra vez. E aí chegava um momento que eu tinha um filho formado, advogado já. E ele tinha pretensão de ser político. E eu passei a candidatura para o meu filho. Nesta eleição, ele perdeu por 6 votos. Mesmo assim, ainda assumiu a vereança como suplente. Terminado os 4 anos, ele tinha feito um concurso e era juiz de direito. Aí o meu filho, Adilson, conhecido Beleu, foi o candidato a vereador. Ganhou a eleição. E ganhou a segunda eleição. E ganhou a terceira eleição. Aí ele não quis mais ser candidato. Eu retornei. Fui candidato. Fui eleito. Fiquei 4 anos. Fui candidato. Fui eleito. Fiquei mais 4. Aí nessa última eleição eu desisti de ser candidato. Candidatei um sobrinho meu chamado Léo. O mesmo está gozando o seu mandato de vereador. Eu gosto de política. Se eu não gostasse, eu não tinha ficado envolvido na política de campanhas 44 anos, né? Porque fui eu 28 anos e os meus meninos 16. Quando eu ganhei a minha primeira eleição, o prefeito eleito foi Higino Vital. O mesmo morreu no exercício do seu mandato. O segundo prefeito foi João do Nascimento Silva. O terceiro prefeito foi Severino Barbosa Leão. O quarto prefeito foi José Alexandre dos Santos. Quando eu retornei à política, eu
foi o Luciano Barbosa e o último foi Célia Rocha. Política tem as suas dificuldades e tem as suas abundâncias, não tem? Eu fui vereador 4 anos sem ganhar nem um centavo. Não era exigido que você botasse um terno para ir para as sessões. As sessões você ia como eu estou aqui, de camisa de manga curta, e se discutia os projetos, se votava. Não tinha nenhuma exigência, já que não havia salário, também não tinha exigência com vestuários. Os funcionários da Câmara daquela época eram 6 funcionários, quando eu cheguei na Câmara. A Câmara só tinha 6 funcionários, a Câmara Municipal. Cada um tinha uma função, faziam todo o trabalho. Arapiraca era tão pequena que, na época, um vereador aqui era eleito com 400 votos em Arapiraca. Ao invés de 3 mil hoje, naquela época, era 400 votos, você era eleito vereador de Arapiraca. Era uma Arapiraca pequenininha, não era? E agora esse tamanho. E aí, cada um mandato, cada um prefeito trabalha diferente, cada um é uma emoção. E eu fiquei apaixonado por política até que eu, quando saí da política agora, comecei com 30 anos de idade e terminei com 74. Se eu não gostasse de política, eu não tinha ficado tanto tempo. Porta a porta, eu fiz 2 eleições sem nem telefone residencial. Na minha terceira eleição era que eu tinha um telefone residencial, mas só me comunicava com quem tinha telefone residencial. Porque naquele tempo os eleitores votavam em candidatos que eles achavam que serviam. Cada uma pessoa votava por um amigo. Não tinha essa história de se andar. Saneamento eles não conheciam. Eles pediam muito, era energia, calçamento, escola, o básico, limpeza nas ruas. Era o básico. E com o básico eles se conformavam. Porque hoje se pede saneamento, que eu não conheço em Arapiraca. Você conhece saneamento em Arapiraca? Tem cano enterrado, mas até aqui saneamento não existe. A água, por aqui tem umas ruas que não pode se passar, que os moradores soltam a água na rua e fica lama. Tem um asfalto daqui da minha casa para Batinga, e aqui não, aqui a água é pouca. Mas quando você chega aqui na Batinga, tem um setor, que é um trecho baixo, que a água corre dia e noite no meio da rua. A população soltando a água na rua. Cadê o saneamento? Na minha primeira eleição, o eleitor tinha que votar no prefeito e no vereador. Não podia votar num prefeito de um partido e o vereador de outra. Ainda havia essa dificuldade na minha primeira eleição, que quem quisesse votar no Higino, escolhia ou Higino ou Adalberto. Meu candidato foi José Pereira Lúcio. Porém, quem votasse comigo e não quisesse votar em José Pereira Lúcio, não votava com ele. Não quisesse votar com ele. Quem votasse comigo, ou votava em José Pereira Lúcio, ou não votava em Higino Vital. Porque era uma casadinha. Na época da Revolução de 64, a eleição era uma casadinha de partido. Só existia 2 partidos, MDB e Arena. E era Como era que era para votar? Na época? Na época você recebia um papel e fazia o número do candidato. No papel, o número do candidato. Eu distribuía, visitava as famílias e distribuía um cartãozinho com o meu número. O eleitor chegava na sessão, só votava quem assinasse o nome
ou soubesse ler alguma coisa e assinar o nome. O analfabeto, no meu início das minhas campanhas políticas, o analfabeto não votava. Só votava quem soubesse ler. Por isso mesmo era que os eleitores eram menos, não era? Porque analfabeto não votava. E o eleitor levava o meu número e o número do prefeito. Quando chegava lá, passava o meu número para o papel. Se fosse deputado, do mesmo modo. Levava o número do deputado e passava para o papel da Justiça Eleitoral. E a Justiça Eleitoral contava de papel em papel, na mão, todos os votos. A apuração era contada, reparando o número que o eleitor fazia e separando. Vereador aqui tal, vereador tal, vereador tal. Separando a votação. Prefeito tal, prefeito tal. Deputado tal, deputado tal. Era contado na mão. Até que depois veio a Constituição de 88. E se você não visitar o eleitor, se você não se encontrar com o eleitor, ele não vota com você que ele não te conhece. Até a minha primeira campanha, os candidatos podiam matar um boi e dar de comer o eleitor. Não era proibido dar de comer o eleitor. Você não podia comprar votos, mas você podia separar uma casa, cozinhar comida e dar de comer ao eleitor durante o dia da eleição. Nas campanhas políticas, alguém matava um boi e reunia o povo para fazer comícios. Que agora, depois da Constituição de 88, ninguém pode mais fazer isso. Quando eu entrei para vereador, já tinha carro de som. A partir da eleição de Severino Leão e José Alexandre, aí apareceu o trio elétrico. O trio elétrico tinha o trio elétrico vinha para cada localidade, além dos carros de som que rodavam fazendo a propaganda dos candidatos. Quando chegava a hora dos comícios, vinha o trio elétrico. O trio elétrico fazia os cantores, tá? E fazia, entre um falar e o outro, vinha as músicas da campanha. E com isso juntava muita gente. Que com o tempo acabou, não foi? Agora não tem mais o trio elétrico. E aí depois a Justiça Eleitoral proibiu, até se o companheiro for cantor, nem ele mesmo pode cantar. Só pode pedir o voto. Uma das maiores reivindicações da população que eu consegui para aqui, no governo José Alexandre, foi puxar da Avenida João Saturnino de Almeida até aqui o calçamento, que tinha pouca casa, e eu consegui o calçamento dessa região, desse trecho aqui, que é quase 1 quilômetro, né? De calçamento. Que me deixou eu vaidoso, e a população que mora por aqui, todo mundo contente com esse calçamento aqui, que só era poça d'água. E aí a gente ganhou esse calçamento da Avenida de João Saturnino de Almeida até aqui a minha casa. João Saturnino de Almeida foi o vereador que morreu queimado em Atalaia. Quem colocou esse nome de João Saturnino de Almeida foi o vereador Jorge Pereira de Oliveira. Jorge Pereira de Oliveira ainda hoje está vivo. Em 73, quando eu tomei posse como vereador, Arapiraca era bem pequena, Arapiraca não tinha quase nada. Eu vereador, eu saía de Arapiraca 2 vezes por semana com uma caminhonete fora de eleição. 2 vezes por semana com a caminhonete
A época eu podia transitar de Arapiraca a Maceió com gente na carroceria de uma caminhonete. Antes dessa nova lei de trânsito. E aí eu tinha uma caminhonete, uma D20, e eu transitava de Arapiraca a Maceió, juntava aqui no meu conhecimento, no pessoal, nas minhas amizades, doentes, e eu levava para Maceió. 2 viagens por semana numa caminhonete, e levava cerca de 30 pessoas toda semana para Maceió, toda semana levava e trazia. Do mesmo jeito que meu irmão morreu numa viagem com doente, eu viajava para Maceió 2 vezes por semana com o carro carregado de doentes para Maceió à procura de médico, que aqui não tinha. Oftalmologista só tinha 2 oftalmologistas e só trabalhava particular. E não tinha nenhum cirurgião que fizesse uma cirurgia para o Sistema Único de Saúde. Tudo Maceió. Neurologista não tinha nenhum em Arapiraca. Quando eu era adolescente, Arapiraca já tinha 4 carros. Tinha mais de 4. Alonso de Abreu, Valdomiro Barbosa, Claudenor Lima, Luiz Pereira Lima, seu Francisco Pereira Lima, comerciantes. Os agricultores naquela época não tinham direito a carro, não. E tinha 4 automóveis de praça. Era automóvel daquele modelo antigo. 4 automóveis de praça. Eu lembrei, eu disse 4 automóveis, mas eram os da praça. Eles ficavam, chamava-se naquela época, carro de aluguel. Ficava esperando que aparecesse o passageiro para viajar, para casamento, para batizado, para andar com um doente que não podia caminhar. Tinha os carros de praça, que era o automóvel de aluguel. A minha rotina agora é eu ver a minha família e visitar um terrenozinho que eu tenho ali em São Sebastião, no Gongo de São Sebastião. Eu tenho uma propriedadezinha lá, eu tenho uns animais, e eu vou lá 3, 4 vezes por semana, reparar para meus animais, reparar para uma nascentezinha que eu tenho lá, que eu fiz uma bica, e esperar o tempo passar. Uma certa vez me perguntaram, eu estava vereador no meu mandato, e todos os dias eu fazia aqui uma caminhada e faço ainda hoje. Saio da minha casa, 5h30 da manhã, eu vou 2,5 km e volto a pé. Eu, vereador, o povo me perguntava, você anda sozinho? Não, ando com Deus. Por que você não tem medo de andar? Porque eu não tenho inimigo. Eu faço política, mas eu não tenho inimigo. E eu continuo até hoje, todos os dias, não havendo alguma coisa, eu não estando doente, eu faço a minha caminhadazinha de 5 km todo dia de manhã, sozinho. E Deus. Eu sou católico, eu faço parte de movimentos focolares, eu sou voluntário do Movimentos Focolares. Me reúno todas as quarta-feiras com um grupo de homens para estudar o Evangelho. Hoje à noite eu vou lá, a minha reunião. E vou à missa todos os domingos e quando eu posso na semana também. Eu amo a minha religião. Repare com quem vai votar. Não pensem em situação financeira. Pense que Deus existe e o homem, para votar, não precisa receber nada de ninguém. Vote gratuitamente em quem ele acha que merece. Toda a minha família me apoia. Eu fiquei vereador 28 anos. Os meus filhos ficaram 16. Em nenhum momento a minha família se desuniu. Por isso se ganhou tanta eleição.
porque quando você parte unido com a tua família, você é forte. Quem tem amigos é forte. Eu só fui forte esses 44 anos porque eu não uso perder amigos, só uso juntar amigos.